Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Na Proa. Gente, toda quinta-feira a gente se encontra aqui no canal Vox e Mais para falar do podcast Na Proa, que fala de cultura e turismo. Eu sou Fábio Barbosa e hoje estou recebendo Elisângela Desencourt e George Pisa, grandes amigos do Teatro Santareno e pessoas que produzem cultura ao longo de sua vida. Elisângela aí, se o Jorge me permite apresentá-la primeiro, tem um histórico de fazer parte não só da minha vida, mas como de dezenas de outros fazedores, de produtores, de jornalistas. Elisângela, fala um pouquinho sobre você, sobre a tua carreira e sobre estar hoje na proa nessa conversa animada aqui com a gente. A proa, vamos rio acima, rio abaixo, esse rio é a nossa rua, o teatro é o nosso fazer, e como fazedores de cultura, a gente está Esse ano faz 50 anos de idade, queria registrar, e desses 50 anos são praticamente 40 anos dedicados ao teatro, né? E nesse período todo, vale a pena ressaltar que a gente começou no teatro de igreja, né? A gente conversava ainda agora nos bastidores, esse teatro da década de 80, que é aquele teatro que começava nas paróquias, aquele teatro sacro, e depois a gente passou para aquele teatro mais Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, tentando realmente mostrar o lado obscuro dos bairros da sociedade, dos guetos, e a coisa foi caminhando e aí a gente, dentro institucionalmente falando, já na década de 90, comecei dentro da instituição SESC, um projeto que era do SESC, que era o SESC em Cena. Ficamos 10 anos no SESC em Cena. Saudade do Sesc em Cena. Ele é do SESC em Cena. Fábio, antes de ser jornalista, ele é ator, né? E foi ator do SESC em Cena, assim. A gente tem essa relação, essa memória afetiva com o teatro, com o Sesc em Cena, assim como outros artistas que ele falou. E depois do Sesc em Cena surgiu o Olho d'Água, que você sente, sentimos aquele desejo de fazer um trabalho fora da instituição, né? Mais autoral, mais pessoal. Buscamos dentro da dramaturgia, alguém que já trabalhava, que já tinha trabalhos prontos. A gente começou por aí. E já depois de 2001, a gente já começou um trabalho mais autoral, buscando trabalhar dentro da pesquisa, montagens de espetáculos onde a gente sentia a necessidade de mostrar as nossas raízes culturais da Amazônia, do estado do Pará, Santarém. E hoje, o Olho d'Água, né, tem esse acervo de espetáculos, mas essa trajetória, essa história é muito legal, muito, muito, muito pai d'égua. E George Pisa, fala um pouquinho pra gente. George também participou do Sesc, não, né? Não chegou a participar. Não tive essa oportunidade. Acho que quando você era adolescente já estava concluindo ali a etapa do Sesc em Cena, mas o Sesc ele foi, de fato, um divisor de águas na vida, na carreira de muita gente, como nós falávamos também nos bastidores. Existe uma lacuna hoje no teatro infantil em Santarém, que era preenchida pelo Sesc, e isso tem um impacto na formação de público, né? As crianças que assistiam o Sesc em Cena eram os adolescentes que futuramente estavam se inscrevendo para o Sesc em Cena ou estavam no canto coral que o Sesc tinha naquela época, né? E tinha uma formação também que não era além do teatro, né? E aí, fala pra gente, Jorge, como é que surge o teatro na tua vida e como é que você começa a trilhar essa carreira que hoje aí está consolidada, você com espetáculos, participando de apresentações a nível nacional, participando de propagandas, né? Isso é muito legal, a gente vê atores, artistas locais ganhando destaque na TV, na produção de comerciais, coisa que a gente viu bem raras vezes ao longo dessas décadas aí. Então, não diferente de você, Fábio, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Essa mulher também, ela é a causadora de tudo que aconteceu na minha vida. Eu já falei isso pra ela, tá registrado pra ela e pro Helder. Realmente, há 16 anos atrás, provavelmente, que é o tempo que eu olhei as Bondosas Mulheres Choradoras e falei assim, eu quero fazer teatro, né? Mas comecei na Paixão de Cristo, lá na Paróquia de Aparecida. A minha base foi essa, né, com Maurício Moisés, que era formado em arte cênica, que era da Bahia, veio pra cá e passou esse conhecimento pra gente. E depois, em 2013, eu fui no Rio para ver a vinda do Papa na Jornada Mundial da Juventude. Foi quando eu tive o prazer de assistir Minha Mãe uma peça. E eu me apaixonei pela literatura do Paulo, mas até então, como a gente conversava nos bastidores, eu não me via como comédia, né, comediante e tal.
Vim pra Santarém e aí fui assistir as 10 mais do Cortes. Eu falei assim, gente, não, eu quero isso. E foi quando eu comecei toda essa trajetória de vir hoje para se tornar o que é a Norminha, né? Como o próprio Paulo Gustavo falava, tua garota tá psicopata, que eu fui atrás dele 2 vezes, em Recife, 2014, na turnê 220 volts, né, a peça, e em 2017 a gente teve o reencontro em Manaus. Mas as minhas referências sempre foram, né, ela sabe que é verdade, eu falo, né, eu quero ser igual vocês um dia, né, mas eu sei que eu tô longe, porque Claro que não. 40 anos de teatro, né, pra... É muita história. É muita história, mas sempre ouvi falar do Sesc, né, também do teatro que tinha lá no São Francisco. A minha vontade de entrar lá no São Francisco na época era por causa do Projeto Sol, né, que tinha lá também. Mas graças a Deus, as pessoas que passaram pela minha vida, elas conseguiram me passar um pouco dessas técnicas, né? Tanto que quando eu cheguei no Rio, com toda a sinceridade para vocês, eu falei assim, eu quero fazer curso aqui, eu quero conhecer gente aqui para realmente ver, né? Porque eu criei, infelizmente ou felizmente, uma teoria assim, eu acho que o povo que vai nos assistir aqui falou que é legal porque é amigo, é conhecido e tal, que talvez isso lá fora, como é que é? Foi Feedback, né? foi quando eu consegui uma pauta para apresentar o Exagero Total na Barra da Tijuca, através da Rô Santana, né, do Jesus Borges, que são pessoas do teatro que me abraçaram lá, me ajudaram muito. Beijo também pro Daniel Barcelos, que foi meu professor de comédia. E eles me deram esse retorno, né? E foi muito legal. E um puxão de orelha que até comentei no Festival de Solos, que eles, na turma de 30, eles falaram, Jorge, que legal, agora mostra pra gente algo do Pará. E aí vem a importância da gente valorizar a nossa cultura, né? E aí eu fiquei... Cri, cri. Ele falou, poxa, se você que é do Pará não falar do Pará, né? Você se preocupou muito em estudar uma literatura do Sudeste, uma literatura de um outro ator, de uma outra região, e agora você está aqui nessa região, e por que você não trouxe algo? E aí veio o dever de casa, que inclusive eu quero mandar um beijo pro Diego Alano, que ele que tá me ajudando, provavelmente logo a gente já vai ter um texto de uma paraense, né? E quem melhor do que Diego Alano, o Papo estiver para me ajudar nessa questão. E a minha trajetória no teatro, ela teve tipo uma reviravolta na pandemia, porque nós da arte tivemos que se adaptar àquela realidade. Foi quando eu comecei com muito medo fazer vídeos da Norminha, né? E aí a Roberta me conheceu e eu passei a fazer propaganda da Roberta. Roberta Massafra, tá, gente? Massafra, beijo. Beijo, Roberta. Maravilhosa ela. E foi quando quando vi a Norminha já estava fazendo propagandas, e aí eu já fui criando público, porque até então, eu acho que eu vou pegar um coió aqui com certeza do Fábio, eu não gostava de redes sociais, né? E eu usava a desculpa, não, a gente que é do palco, mas só que chegou realmente esse momento que a gente teve que ir para as plataformas digitais, né? Foi inevitável. Mas se eu tivesse esse gostinho um pouco mais, como outras pessoas têm, provavelmente tinha muito mais seguidores. Mas uma coisa que você falou, a gente conversando nos bastidores, é verdade, que antigamente a gente tinha que ir praticamente porta a porta para ver ingresso, né? Tinha que ir na televisão e tal, para encher a casa. E hoje as plataformas digitais já nos ajudam, né? Hoje, por exemplo, graças a Deus, eu não tenho muita dificuldade de vender os ingressos no meu espetáculo, por exemplo, né? Então, isso todo mal vem para um bem, né? A pandemia, felizmente ou infelizmente, nos ajudou enquanto atores essa comunicação mais direta com o nosso público. Para você que tá em casa assistindo a gente, a pessoa acha que o ator, ele naturalmente está habilitado para as redes sociais. Nem sempre, né? Nós falávamos também nos bastidores o quanto nós somos, de alguma maneira, conservadores e o quanto a gente quer fazer o nosso melhor. Então, o nosso melhor no vídeo é estar bem maquiado, é com o cabelo bem arrumado, é com um figurino muito interessante, adequado para aquilo. E aí a gente fica se prendendo por alguns preciosismos, né? Mas, na verdade, o que o público quer assistir, quer ver, é justamente isso, esses bastidores. E eu vejo hoje que os projetos culturais na área teatral ou em outras áreas, todos aqueles que eles conversam com as redes, mesmo ainda lá começando com 10, com 20, 30 seguidores, eles têm uma tendência de crescimento, porque as pessoas vão observar aquele processo e eles vão dizer assim, nossa, isso é um caminho. E aí, Elisângela, como que está esse teu caminho para as redes? Eu vejo que você
tem tentado postar, tem tentado dialogar, eu acho isso super bacana. Acho que, por exemplo, o Contos, Cantos e Encantos Amazônicos, para mim, é um dos melhores espetáculos referenciais de Amazônia. Acho que ele está no nível que poderia estar em qualquer praça, em qualquer teatro a nível nacional, ele faria sucesso. Mas eu sinto falta dele na rede. Eu queria ver ele na rede. Eu queria ver ele em stories, em reels ali, sabe? Para as pessoas terem Exatamente. acesso. Falta isso, falta esse direcionamento hoje. Como a gente vem de um fazer teatral, né? Lá em que não existia nada disso, a gente ainda tem muita dificuldade, porque é muito fácil quando você contrata uma empresa, contrata uns profissionais para te ajudar a fazer isso, mas não é isso. Nós, enquanto artistas, a gente precisa ter isso na mão da gente. E é um empoderamento digital que a gente ainda não conseguiu alcançar. Porque para mim fica muito fácil. é, a gente vai fazer o espetáculo, ele está em uma plataforma digital, lá numa rede social, na íntegra. Mas a gente não tem essa habilidade de dizer, não, agora eu vou colocar os trechos, que é justamente para ir em outras redes, alcançar esse público e chamar ele para realmente ao teatro, a rede vizinha, e assim vai. Porque na época que a gente começou que eu comecei a fazer, na década de 80, inclusive, lembrei agora, nada a ver, mas tudo a ver. A primeira vez que eu pisei no palco foi a última, a primeira e a última vez que o meu parceiro de cena, ele, ele, ele pisou no palco, a gente estudava no Colégio do Amando, que foi o Marcos Brandão. Poucas pessoas sabem disso, que o Marcos, ele foi o meu primeiro parceiro de cena e eu fui a única parceira de cena dele. Depois ele nunca mais fez teatro, acho que não. E depois ele nunca mais fez teatro, mas toda vez que a gente se encontra, a gente tem uma memória afetiva muito legal, porque lá a gente tinha umas oficinas e uma coisa que dentro do teatro a coisa ela não envelhece são o processo. Aquele processo do laboratório, das oficinas de teatro. Até hoje a gente usa praticamente os mesmos exercícios. E a gente não consegue pegar essa coisa que é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que está aí há décadas, passar para as redes sociais. Acho super Essa importante bagagem, né? passar tudo isso para as redes sociais. Eu falava essa semana com uma outra pessoa, dizer que tem como fazer isso uma maneira mais midiática para alcançar, digamos, a pessoa que está em casa, que quer fazer teatro, mas ela não quer sair de casa e ir a uma escola de teatro, ir a um instituto, a um centro que trabalha especificamente com aulas de teatro, e que, de repente, seria um viés para que essa pessoa ela pudesse receber essas aulas em casa, de repente fazer os exercícios, porque é diferente de outros segmentos, mas dá para fazer. A gente fica refletindo e vê que dá para fazer. Então, E com realmente, audiovisual isso fica ainda mais fica incrível, muito né? mais incrível. Olha, Elisângela esteve conosco no Puxirum Criativo, e aí eu traduzo aqui o agradecimento em nome de todos os nossos parceiros, nossos oficineiros. Mas assim, a Eli deixou o elenco, o nosso grupo de atores que estava em formação, totalmente à vontade. Ela deu o módulo 1, né, justamente dessa iniciação, e os próximos oficineiros tiveram o desafio de serem tão encantadores quanto a Eli foi. Então foi difícil. Eu imagino. Até porque também a Eli passou mais tempo com eles do que nós conseguimos passar nos módulos seguintes, né? Mas assim, eu percebi ali justamente isso, Eli, essa magia do fazer teatral, sabe, da oficina, o mesmo encanto que a gente teve lá no Sesc, lá em 2005, nos olhos daquela galera que estava fazendo oficina em 2022, né? O mesmo encanta mesmo, às vezes talvez até os mesmos exercícios, né, que foram Muitos passados. exercícios. E o quanto a receita ela permanece e ela ainda encanta. Ou seja, se a gente puder fazer mais projetos assim, chegar, como a gente também falava anteriormente, nas periferias, nos lugares mais distantes, nas comunidades, a gente pode fazer com que essas pessoas se encantem. E muita gente tem vontade de fazer teatro ou simplesmente tem vontade de botar para fora algumas coisas, né? Seja o exagero, seja o grito, seja o choro. E às vezes é a oportunidade de estar ali no teatro. E isso é terapêutico. E contem comigo, tá? Como dizia a Ninsete Bruno, ela dizia assim que o teatro ele mexe profundamente com o cognitivo. E aí, quando a gente
quando a gente vê essa criança, esse adolescente, que faz parte de uma oficina como essa, independentemente da classe social dessa criança, dessa pessoa, do nível de esclarecimento que ele tem e do acesso às coisas do mundo, o efeito é o mesmo nessa pessoa. E a gente acaba contribuindo com um profissional diferenciado no mercado de trabalho, mesmo que ele não seja ator. Não quero ser ator, Sim, né? é o que eu falava lá na Pastoral do Menor, né? Pra quem não sabe também, eu fui professor da Pastoral do Menor de Teatro por 8 anos. E uma das coisas que chegava os adolescentes e as crianças é dizendo assim, os meus pais, quando eu falava que eu queria ser ator, atriz, né, fazer teatro, falavam que isso nunca ia ser para mim, porque era uma realidade distante, e talvez tenha muita gente na periferia que tenha esse conceito, né, de que pisar no palco da Casa de Cultura, quando eu levei eles pro palco da Casa de Cultura para uma participação, eles choraram, porque eles viam aquilo, como eles falaram, é um palco consagrado, né? Só os melhores dos melhores fazem aqui. Eu falei, mas hoje vocês são esses melhores dos melhores. E justamente isso, tinha pais que chegavam lá, mas o que é que meu filho vai ganhar com isso fazendo teatro? Enquanto tinha outros que chegavam forçado no curso e saiu amando, tinha outros que eram empurrados pelos pais, né? E tinha aqueles que, não, eu quero pai, eu quero mãe. Aí o pai e a mãe chegavam, professor, o que é que meu filho vai ganhar? Eu falei, ó, vai aprender a falar em público, vai se desenvolver como pessoa, vai ter mais empatia, porque o teatro, a arte, ela faz isso, né? Se a gente for parar para analisar todas as artes, provocam vivências, né? A gente passa a conviver mais com aquelas pessoas e a gente acaba criando vínculos. E a gente acaba conhecendo a história, a gente acaba se apegando, a gente acaba entendendo, se ajudando, né? Por exemplo, tem uma das coisas que eu falo muito no Faça é que as pessoas só vê o glamour, né? As luzes e tal, mas não sabem que a gente ralou, que a gente chorou, que a gente andou no sol, na chuva para conseguir ensaiar. Então essas vivências de bastidores, de ensaio, que torna a gente não só melhor atores, mas como melhor pessoas também no cotidiano. Então, na pastoral, tinha alunos do Mararu, Jaderlândia, que vinham de bicicleta, outras vezes vinham andando. Eu fiquei muito triste quando descobri que tinha um aluno que vinha uma semana andando. Aí eu falei com a coordenação da pastoral para ver como a gente podia ajudar. Aí começou a questão de ajudar na carteirinha, né? Que eu descobri que tinha como ajudar colocando crédito na carteirinha. Então isso facilitou muito. E eu acredito sempre, não é clichê, né, aquela frase de sempre, de nós artistas, mas a arte realmente ela transforma, ela ajuda, ela modifica. E hoje eu tenho 3 alunos que são da pastoral, 2 no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, trabalhando, né? Uma é administradora também, e os outros 2 trabalham já com o próprio negócio, que eles são sócios de uma outra pessoa lá do Sudeste. Então isso é muito feliz para uma pessoa que era aqui da periferia, do Mararu, que eles eram, e o outro da Vigília. Tá hoje lá no Sudeste, isso não tem preço, entendeu? São oportunidades que vão sendo criadas e muitas vezes, Jorge, nós recebemos aí, Elisângela sabe disso, durante o processo do Puxirum Criativo, depoimentos de pessoas que estavam passando por um momento de depressão, por um momento de crise de ansiedade, porque a pandemia, ela botou tudo isso para fora, né? Antes a gente Sim. não falava dessas questões, hoje em dia a gente consegue falar disso tranquilamente. E muitos desses alunos, eles estavam passando por momentos assim, alguns com dificuldade em casa, com parentes doentes. E o teatro, eu acho que uma das melhores cenas foi quando, na parte da minha oficina, que foi de rede social, mas nós fizemos uma parte de relaxamento e de depoimentos, de sentir eles, né? E tanto a Elisângela como o Vitor, que ficaram bastante tempo com eles, o feedback foi: aqui tem umas joias que podem ser lapitadas, uma galera muito boa. Ou seja, o teatro, ele salva, o teatro, ele transforma vidas. E quando a gente aprende aqui no interior da Amazônia, às vezes a gente põe a dificuldade na nossa realidade, né? Que ela é diferenciada do resto do país, isso é um fato. Mas aqui a gente aprende a fazer teatro sendo produtor, Tudo. carregando as coisas, mexendo na iluminação, fazendo sonoplastia. Ou seja, tu sais de um grupo de teatro formado no contexto todo. Você entende como funciona o teatro. E se outros lugares, George sabe, fez curso aí fora, sabe que não é desse jeito. Eu lembro ali quando eu fiz 3, 4 meses de tablado, que iria conciliar com a faculdade. Mas eu chegava lá, tava tudo lá. Sabe, o mapa de luz, o palco, tava tudo pronto, a gente só chegava lá, nosso trabalho era
decorar texto na parte de texto e participar das oficinas. Ou seja, era confortável. Mas eu queria fazer tudo. Eu lembro que eu queria mexer na luz. Aí eles não entendiam porque eu queria mexer na luz. E eu vou te falar uma coisa. Uma das coisas que eles riam lá no Rio, que eu falava assim, poxa, o meu sonho é chegar em Santarém um dia só pra apresentar. E eles realmente ficaram de boca aberta, né? Não, lá a gente carrega o palco, a gente prega, a gente ajeita, a gente varre, a gente desmonta. A gente tá tirando foto, mas já tá pensando em desmontar o cenário pra outra, entendeu? Tem horário. Tem um horário. Eles é mesmo, eu é. E eu acho que aí é o nosso diferencial, entendeu? Porque a gente não se torna, infelizmente, tem muitos artistas estrelas, né? Mas a gente não se torna esse tipo de artista, a gente sabe valorizar cada função e é muito legal. Mas é realmente isso que você falou, acontece, né? Do ator só atuar, do produtor só produzido. E detalhe, A gente é o verdadeiro se vira nos 30. é o Severino. E detalhe, eles ficam abismados em saber que nós moramos na segunda maior cidade do estado do Pará e que a gente não tem teatro, um teatro físico, É verdade. um teatro para o teatro. A gente tem espaços alternativos que a gente se vira para transformar esses espaços em espaços teatrais. Mesmo sabendo que teatro você pode fazer em qualquer lugar, mas a dignidade de ter um espaço físico ainda não é a nossa realidade. Então, eles dizem como, se em cidadezinhas pequenas do interior do Ceará tem, às vezes, 2 até 3 teatros. Em cidades muito menores que Santarém tem mais teatro do que aqui. Então, por exemplo, hoje o Teatro Vitória é o nome de um prédio, mas não é um teatro. A Casa da Cultura é um espaço maravilhoso, mas também é multiuso, não é um espaço que... uma curiosidade, a gente está agora com o festival e todos os prestadores de serviço de iluminação de Santarém, eles olham, não, a gente vai colocar a iluminação, mas não pode mexer. Como não pode mexer? Claro que tem que mexer. Para o teatro a gente tem que mexer todos os dias. Na sonoplastia, a gente, uma hora a mesa ela pode estar lá no fundo, mas dependendo do espetáculo, essa mesa ela tem que estar aqui pertinho. Dinâmico. É dinâmico, é orgânico, é algo que nunca será e nunca foi estático e ainda não é a nossa realidade. Por isso que a gente faz tudo, porque a gente precisa dar essa dinamicidade para o fazer teatral. Quando eu fui apresentar o Exagero lá na Barra, que eu entrei no teatro mesmo de verdade, que eu vi aquelas camadas e tal, eu fiquei assim um tempão, né? E aí a Renata falou assim, que foi, Jorge? Eu falei, não, é porque lá na nossa cidade a gente tem que fazer um espetáculo já pensando, tipo assim, na Casa da Cultura, né? Eu morro de vontade de fazer um espetáculo que eu possa fazer uma casa, mas depois que a cena seja na rua, mas na Casa de Cultura, que é o único espaço que a gente tem, graças a Deus ainda. Não dá pra fazer, e lá a gente tem aquelas camadas, né, que pode subir, eu posso fazer um cenário à frente, outro mais atrás, e eu falei, a gente não tem isso na nossa cidade. Ela, e como é que é? Falei, mana, eu vou falar por mim, mas eu acho que vocês vão concordar, a gente faz uma peça com um cenário fixo, a gente já pensa, é uma sala de uma casa, é uma rua, entendeu? A peça toda tem que passar só naquele tempo ali, porque por mais que tenha grupos que tentem modificar o cenário, mas às vezes não dá muito certo. Justamente por questão de iluminação, né? Que a gente tem equipamento de iluminação, mas não pode mexer. Outra coisa que eles ficaram lá abismados, que o espaço de teatro tem que ter disponibilidade para os atores, né? Por exemplo, se você vai fazer uma temporada no Teatro Tal de Copacabana, o Teatro Tal de Copacabana tem que dar disponibilidade de ensaios para você se adaptar ao espaço e tal, tudinho. Aí eles ficaram chocados que a gente não, né? Eu falei, não, lá em Santarém a gente passa 2, 3 meses ensaiando no quintal de casa, numa área, e na véspera do espetáculo a gente vai ajustar todos os passos ali porque tá ocupado com outros eventos. Ela, não acredito. Eu falei, E a gente gramado, e assim a gente vai sobrevivendo. O Papa Chibé, a vida toda que eu lembro, a gente sempre saiu lá no gramado e a gente consegue, assim, é tão comum que a gente se acostuma, né? Sim. A gente já, tipo assim, a gente consegue visualizar ali daquele palquinho lá do externo da Casa da Cultura, que tem no gramado, a gente consegue visualizar o palco da casa e a gente sai lá e todo mundo compreende. E quando vai pro palco é incrível como a coisa vai, né? E eu vou falar a gente trabalha com a imaginação
desde a concepção da coisa, entendeu? Sim. A gente tá imaginando como é. E eu vou falar pra vocês que até minha patrocinadora maravilhosa, Roberta, ela falou assim, onde é o espaço que vocês ensaiam, né, e tal, o Glee, a Normini, eu falei, no quintal de casa, porque o quintal de casa, a Elisângela já viu, é areião. Só que a gente vira pro lado do palco, como imaginando o palco da casa, e dali saiu Normini, dali saiu todas as produções, né. E aí quem vê a produção do Olho d'Água, a de vocês, a nossa, pensa que a gente sempre tá ensaiando no palco, sempre tá num lugar bonito. Não, ó, tá na grama, tá na areia, tá onde Quando o a gente olho? fez o Puxirum Cultural, que a gente entrou no espaço da UFOPA, é um espaço pequeno, mas ele é lindo, com espelhão, lindo espaço. Aí eu disse, gente, aqui eu me criava o resto da vida, porque é um espaço assim que a gente precisa para realmente fechado. Você pode gritar lá dentro, no quintal da casa da gente. A gente não pode gritar muito, porque senão É verdade, vou o pensar que vizinho A a gente chama a vizinhança já polícia. olha, Aí o né? O que vizinho tá já- rolando aqui? É verdade. Lá Ih, do pessoal do Marrato, o povo teatro. fica o olhando. pessoal do teatro. Pensa que a gente é doido. Ô, gente, deixa eu aproveitar, eu falei essa frase, o pessoal do teatro. Eu acho que eu ainda peguei, mas é um resquício disso, mas existia um certo preconceito ali. Eu peguei isso, né? Entrei no teatro ali em 2005, adolescência, Alvar Adolfo, ensino médio, ainda tinha um resquício assim de um certo. Ah, a galera do teatro, né? São os gays, são as lésbicas, a galera do pecado e tal. Eu queria saber como isso ainda existe, se a gente superou esse momento. Eu acredito que sim, eu acho que eu vejo aí os grupos hoje discutindo alguns temas, seja no stand-up, que permite a gente essa licença poética de falar de qualquer coisa, né? Sem censura. E aqui também a gente tá sem censura, tá? O diretor falou que assim, pode falar o que quiser. Que bom, E aí, diretor. eu queria essa opinião de vocês sobre esse cenário atual do Teatro em Santarém. A gente vê que os grupos passaram por um momento da pandemia ali, produzindo muito do que era teatro, era do palco, foi para o audiovisual. Alguns grupos conseguiram captar, outros não conseguiram, e aí a lição de casa para a gente fazer. Quem captou, incentivar quem não captou. Eu acho que precisamos fazer com que o recurso flua e chegue na base, chegue na ponta. A gente quer ver George trabalhando com o Aldir Blanc, a gente quer ver vários grupos fazendo isso. Por quê? Porque a gente vê a capacidade técnica dos nossos colegas e eles estão prontos para trabalhar com recurso. Como eu falei com o Mohamed e Priscila aqui, lá no nosso primeiro programa, o que a Aldir Blanc mostrou pra gente? Nós sabemos fazer, nós fazemos bem, a gente só precisa de recurso. E às vezes nem é tanto, é muito. E aí, Verdade. falem pra gente sobre isso. Deixa eu só pegar algo que você falou lá atrás e que é importante a gente mencionar sobre a questão do audiovisual. Quando a Roberta me descobriu, você falou de, às vezes, só precisa de uma oportunidade, de um incentivo. Eu tinha 700 e poucos seguidores. E aí ela optou, né, a questão de fazer, né, a questão da sala, reformou a sala para a Norminha fazer os vídeos, porque o primeiro vídeo que eu fiz para ela foi justamente na loja. Ela queria na casa. Eu falei, mas minha casa não é adaptada, porque a Dona Hermínia é inspirada na Dona Hermínia, isso, aquilo. E daí hoje, graças a E quem Deus, eu trabalha já com tenho... audiovisual, a Norminha tá lá, precisa de profundidade pra câmera, sim. não sei o quê, né? Tem E aí, tudo isso. Elisângela viu, você ainda não teve a oportunidade de convidar para um café? Tem um holofote, né? Que Eu vi. justamente para as gravações da Norminha. Então, e hoje eu tenho, graças a Deus, eu acho pouco ainda, para quem não tem esse hábito ainda de redes sociais, 12 mil seguidores. Mas isso que você falou é importante, a gente conseguir e ajudar os outros grupos né? Em relação aos contos. Já pensou fazer ali na praia algum trecho, né? Tipo assim, com aquele jogo de cena, ia ficar muito legal. Mas agora, indo lá pro que o Fábio perguntou, 2014 e 15 eu sofri, entre aspas, né, essa rejeição dos pais. Meu filho quer fazer curso de teatro, tem futebol, tem marcenaria, tem informática, teatro não é coisa de viado, entendeu? Então eu ficava assim, e aí já tinha a questão do professor também, né, que olhando de longe ali no escuro já percebe também. Aí eu falei, poxa, e agora, né? Infelizmente. E o meu pai teve esse conceito também, e consegui mudar em casa, né? E eu levei meu pai pra assistir Bondosa Mulher Choradeiras pra me poder falar que eu queria fazer Norminha, né? Mas nem se compara um Helder da vida com o George, né? Olha, papai, ele é homem! Ele é homem, tá de mulher, será que eu cara já eram 3 vestidos de mulher, né? Com direito a lingerie, Adriano. Mas eu fui esperta, as Bondosas me salvou.
em 2012. Mas tinha, assim. Tem. Eu não sei hoje, né? Porque hoje tá tudo mais muito. E você de uma família de liberal. artistas, né? Também. Seu Sim. pai músico, o pai dele era músico, né? Meus irmãos também pegaram essa parte do saxofone, da música. Ele tentou me ensinar música, mas é pura matemática, eu não tive paciência, eu não quero. Esse negócio de tempo contra. Não, deixa. Bolinha aberta, bolinha fechada. Não, não quero. Mas, Fábio, eu tive sim, sabe? Eu não sei hoje, eu não consegui, assim. Eu não percebi, na verdade, da pandemia pra cá, né? Eu acho que tá mais fluido. Acho que Mas tá mais tranquilo. antes, ali quando eu entrei na pastoral 2014, 2015, sim, que coisa de viado, não tenho o que fazer, isso não dá certo, não dá futuro. Mas a gente tinha que bater nessa tecla da educação, né? Da formação do eu, de tudo. O teatro, se a gente for parar, não é porque a gente é suspeito, mas as pessoas que eu acho que não acreditavam no teatro e hoje acreditam através do testemunho dos próprios filhos seriam as melhores pessoas para estarem falando, né? Porque, como você falou, o teatro ele transforma e tal. Mas eu creio que hoje deve estar mais light, porque depois da pandemia, muitas mais pessoas passaram a ver homem com peruca fazendo vídeos, né? E mulher fazendo homem, homem fazendo mulher. Os próprios Então, memes do TikTok, né? Boa parte deles são isso. sim. São homens vestidos de mulheres ou mulheres vestidas de homens. E Ou não seja, é querendo puxar. e não é carnaval. E não é querendo puxar pro meu ídolo também, mas no último filme, né, que o Paulo aborda a questão do casamento, do respeito, né, sobre a questão do homossexual, de como ser acolhido pela própria mãe, né, usando a personagem, eu acho que o povo conseguiu ver mais isso. Só que, infelizmente, a gente viu também que não só os gays, as lésbicas, mas a classe artística foi desvalorizada também no último governo, né? E aí a gente via mais essa resistência, essa questão de que não presta, isso, aquilo, que isso não é futuro. Se falando de cultura, eu fui para um debate e tinha umas pessoas, realmente, agora, final, outubro do ano passado, quando eu cheguei, eu fui para um debate falar sobre cultura, né? Sobre a importância. E aí, quando foi a minha vez de falar, antes de eu pegar o microfone, teve um que rebateu. Parada gay não é cultura. Aí eu parei assim, poxa, já é preconceito extremo, né? Eu vim pra Aqui em falar. Santarém? Foi. Nossa. Eu vim para falar de cultura no geral, só por causa do meu jeito, só por causa do meu ser, e já pulou que parada gay não é cultura. Entendeu? Então, infelizmente, realmente ainda tem sim um pouquinho disso, sabe? Algumas pessoas que, na verdade, é pessoas que precisam de mais conhecimento, né? Pessoas que precisam tirar a ignorância e aprender a valorizar a arte no geral. É a galera que não assistiu teatro quando era criança, gente. Exatamente. Ou então é galera que queria fazer teatro e não tinha coragem, não pôde. pôde. Eli, Olha, hoje, no momento atual, a gente vive em uma sociedade onde existem pessoas tão extremistas que ainda é muito presente, né? A questão do preconceito com a arte cênica, com o teatro, com a galera da dança. A gente ouve muito ainda, a gente ainda percebe, porque o teatro ele dá para o ser humano, as artes em geral, uma liberdade absurda. E a gente tem a base, a nossa base, que é a nossa família, e essa família às vezes não está preparado para esse revelar artístico absurdo, que acaba perpassando também pela liberdade da sexualidade, pela liberdade de expressão, onde você está ali não só utilizando a arte cênica, teatral, dança ou qualquer outro tipo de arte, mas principalmente você consegue revelar todo o teu potencial naquele momento que você está em cena, que você está utilizando aquela arte para se apresentar. Então, ainda tem sim um preconceito muito grande, a gente percebe jovens e adolescentes ainda escondendo as suas vontades, né, para estar na cena, para estar realmente vivenciando aqueles momentos únicos que o teatro ele proporciona para a gente, por questões familiares, por questões religiosas. E eu não estou falando de espiritualidade, estou falando de religiosidade, que ainda realmente, dependendo de onde você nasceu, onde você mora, prende esse adolescente, esse jovem, essa criança a não fazer. Mas como a gente comentou ainda há pouco, e você falava, ainda está
ainda a gente pode ver que é muito melhor do que há 10, 20 anos atrás. Essa convivência, esse fazer, tá muito mais fluido. Com certeza está mais tranquilo hoje falar e fazer Elisângela, essa teatro. fala do Jorge, quando ele coloca aí de levar o pai para assistir Mulheres Choradeiras, eu acho que a Mulheres Choradeiras do Olho d'Água é um marco no teatro local, Sim. porque já tem mais de 10 anos, né? Isso. Não pela questão teatral, pela cênica, pelo formato, etc. Eu assisti ali em alguns momentos a construção disso, eu tive essa honra. Cheguei até a fazer teste em algum momento para interpretar um dos personagens. Ai, meu sonho. Queria ser pelo menos a morta lá. E aí eu percebo isso. Eu quero ser a que mostra a bunda mesmo. Aquela, prudência, né? A prudência. E assim, Mulheres Choradeiras, eu não sei se você e Helder já avaliaram isso, mas o impacto que o homem vestido de mulher, né? 3 homens vestidos de mulheres, interpretando 3 senhorinhas. A crítica através do humor, né? A crítica através do humor. Isso tem muito a ver também com as nossas raízes, com, às vezes, essa questão da hipocrisia da sociedade, né? Que ali vai se revelando ao longo daquela conversa, daquele diálogo. E assim, vocês têm essa noção que esse espetáculo, ou outros espetáculos como contos também, eles fazem parte de gatilhos mentais para dezenas e talvez centenas de pessoas que encontraram ali um estalo de ei, eu posso levar meu pai vai ver que homem pode se vestir de mulher e tá tudo bem, ou eu quero fazer teatro porque aquilo é legal, sabe? Então são mudanças, são estalos, são gatilhos que podem ser positivos. Vocês têm essa noção? Deixa eu só complementar, se o Fábio me permite. Claro. No meu caso, como é que você se sente? Foi 2, né? Um de que eu quero fazer teatro, eu quero ser igual a eles. E esse outro, eu vou levar meu pai pra ver eles, pra me poder usar esse exemplo, pra mim poder me vestir de mulher. Então foram 2 momentos, né? O Jorge, espectador criancinha, queria ser assim, e depois o Jorge já adulto, né, querendo justificar. Então, realmente, essa pergunta do Fábio, gostaria de saber a resposta. Mais ou menos. Eu acho que a gente acaba não tendo essa dimensão toda que tu acabou de falar, porque realmente foge quando você coloca aquela dramaturgia na cena, ela deixa de ser sua, deixa de ser do autor, passa a ser do mundo e alcança as pessoas de maneira diferente. E alcança de maneiras que a gente nunca nem pensou, imaginou que iria alcançar. Então, a gente já teve relatos dos mais diversos por conta desse espetáculo. E um dos momentos assim que foi o ápice das Mulheres Choradeiras foi quando a gente apresentou no Teatro Amazonas. E o Teatro Amazonas ficou lotado de gente. E aí a gente descobriu que tinham pessoas que vieram de Belém, compraram passagem, que já tinham assistido em Belém, foram para Manaus ver o espetáculo, e pessoas de Santarém que chamaram outras pessoas de cidades vizinhas que compraram passagem para ir para Manaus assistir o espetáculo. Então foi um momento assim incrível, e as pessoas elas falavam essas coisas e a gente não conseguia ter essa noção, a ficha parece que não caía naquele momento, que era um espetáculo que tinha essa dimensão, que alcançava de maneira absurdamente diferente pessoas diferentes. Assim como a gente tinha, por exemplo, o Levi, que foi a primeira astúcia. O Levi vinha de uma família tradicional, de uma igreja evangélica muito tradicional, e aí ele acabava dizendo, mas nos enterros a minha mãe cantava essa música. Então a mãe dele acabava sendo aquela pessoa que era a gente ia beber dessa fonte. Mas em tal lugar os enterros aconteciam dessa forma. E aí a gente descobriu que pessoas que trabalhavam muito próximo da gente, elas eram verdadeiras carpideiras e são carpideiras até hoje. Aonde elas sabem que tem um velório, elas estão lá. Uhum. E elas nem conhecem o morto, não precisa conhecer o morto. Essas mulheres, elas vão lá, e também a gente bebia dessa fonte. E o espetáculo, ele acabou sendo, em determinados momentos, alcançando
o psicológico das pessoas, o emocional, refletindo sobre questões sociais, porque eu acredito que além do texto ser muito legal, muito denso, a gente ia com essas pessoas reais que faziam a mesma coisa que as três mulheres choradeiras faziam. E aí por isso que eu digo, mais ou menos, a gente não consegue mensurar, não, E está Fábio. sempre em construção, né, Elisângela? Acho que o Jorge também pode abordar isso, por exemplo. Inclusive, Helder e Brás estão procurando um ator para fazer a Prudência, Então, Helder. olha aí, posso me Helder. candidatar? Helder Aguiar, nós temos Helder. Jorge Riz aqui. Fábio, eu já ia perguntar isso, porque que a gente quer saber, né, Elisângela? Por exemplo, tem grandes sucessos e a Bondosa Mulher Choradeira realmente foi, Falta de ator. né, público sempre grande e tal, aqui em outras cidades. E, por exemplo, eu já ia lançar essa proposta, por exemplo, Abracadabra, né, de 1993, fizeram Belíssimas agora, né, o 2, as mesmas atrizes e tal, e eu já ia falar, gente, bora resgatar essas bondosas, Bora, Helder, porque Brás. eu acho, assim, que é algo muito bom, uma literatura boa e emocionante, principalmente pra gente, né, que foi crescendo, vendo, assistindo, toda vez chegava a ter na Casa de Cultura, das últimas apresentações, as bondosas sexta, sábado, domingo, né? E eu não esqueço, eu ia todo dia, não sei como, mas eu sentava em cadeiras diferentes, na primeira sentar na frente, eu ia me espalhando assim, até chegar lá, ficar que nem uma osga, porque eu tinha vergonha deles falarem assim, sim, não tem o que fazer, não. E eu lembro muito bem que as últimas que eu fui, eu falei, aí até eu chamei a família, mas será que vai dar gente? Eu falei, vai sim, nem que seja eu, vai, porque foi no final do ano, foi 28, 29, não, 29, 30, 31 e 1º de 2012 para 2013, se eu não me engano. Eu vou abrir um fã-clube, tá, Helder? Eu sei tudo das bondosas. Não, e Jorge, aproveita e fala pra gente também dessa repercussão, né? O Paulo Gustavo deixou um legado aí que pra mim é impressionante. Tudo que eu assisto dele, eu gosto muito dos filmes, eu gosto... Gente, a Senhora dos Absurdos, né? Tem alguns vídeos que eles são tão atuais que parece que eles foram Sim. feitos assim agorinha, parece que ele gravou agorinha, né, nessas situações. E assim como o George, existe Brasil afora vários atores que também bebem dessa fonte do Paulo Gustavo. Sim. Mas o George, quando traz isso para nossa região, ele também tem esse impacto na vida das pessoas, né? E eu vejo o seguinte, quando você vai ali no encontro, quando você tá no Rio de Janeiro, você foi a Niterói, se eu não me engano, Sim. né? Quando você leva caracterizado da personagem, você também está levando uma mensagem que tem a ver com Paulo Gustavo, mas ela tem a ver com você, que é o artista, que é quem está promovendo aquilo. E todo personagem é sempre um personagem único, né? Então eu queria que você falasse disso, dessa receptividade que você teve com o personagem, do próprio Paulo, tem autorização para fazer isso e como é que o público reage, como é o feedback das pessoas? Então, no primeiro encontro eu tava de George, né? E no segundo eu fui de Normínia. E ele tava de Dona Hermínia. E uma coisa que foi engraçada é que eu não ia conseguir, porque eu já estava na Pastoral do Menor e ele estava em Manaus e foi a despedida da minha mãe, uma peça que foi um ano antes da pandemia. E aí eu falei assim, gente, e agora? Eu quero que ele veja. Até então, porque infelizmente eu percebi que não estava tendo aqui em Santarém muita credibilidade, né? Parecia assim que as pessoas não acreditavam muito, que eu tinha ido até ele em 2014, ter entregado a carta e tal. E eu falei isso para ele. E aí tava lá em Manaus, um público de 5.000 pessoas, ele falou, não, isso não existe. Aí tem, pra quem não sabe, tá lá, né, em destaque no meu Instagram, o vídeo com ele. Aí ele fala, não, então vamos gravar e tal, tudinho. E aí que vem a gravação, só que eu queria que ele falasse, né, Normínia, exagero total. E depois, quando ele sempre atendia todo mundo, vinha de Paulo Gustavo, eu falei, Paulo, mas era Normínia, exagero total. Ele, amor, você tem 4.000 aí? Não tem, né? Se eu falasse, você já ia ter que pagar para aquela dali, entendeu? Publi, não posso. O importante é que eu fiz e tal. E mal, para quem puder assistir, pode ver, parece que ele já sabia ali naquele vídeo, é como se ele estivesse falando, tá, vai, continua, alguma coisa assim, porque pareceu uma despedida, né? Quando ele morreu e assisti aquele vídeo, eu me emocionei muito, porque até no próprio vídeo ele fala, eu quero ir em Santarém, se não der para ir nessa encarnação, eu vou na outra, no vídeo da autorização. Mas aí, quando se tratou de ser chamado pelo Fagner
para ir no encontro, né? E aí primeiro vem a questão de norminha, aí quando chega lá caracterizado e aí a produção fala assim, não, mas só que não era de Geórgia, aí eu já fiquei chateado. Olha, eu vim lá na puta que pariu, tá? E vocês falaram que era personagem, eu vou entrar, nem que seja de personagem, nem de Geórgia, nem de Java 4, mas eu vou entrar nessa ainda. Não, a gente vai ver com a nossa assessoria, não sei o quê. E aí, quando eles foram pesquisar a questão do vídeo e tal, e entra em contato com fulano ciclano, depois vieram o almoço, só faltaram me carregar, né? E o Manuel foi muito bem na introdução dele, eu me emocionei mesmo, tanto que ele percebeu como tá no vídeo lá, os olhos brilhando, a Patrícia. E aí, quando se chegou de andar pelo Rio de Janeiro e Niterói, eu fiquei com medo, né? Porque no início tinha alguns fãs do Paulo que me atacavam, sabe? Por isso que eu queria muito esse vídeo com ele, que ele fez, e depois do vídeo realmente pararam. E é como o Anderson falou, que trabalha com a questão jurídica, falou, não posta, porque isso realmente é válido e tal. E as pessoas pararam de me atacar e começaram a me seguir. E aí criaram um grupo que existe até hoje, né? Apaixonados por PG, que tem fãs de todo o Brasil. E eu tô lá, e aí tem outros artistas que estão aparecendo também, né? Eu tô me tornando amigo agora também da Dona Hermínia de BC, que também tá ganhando muito destaque. Não tive a oportunidade de conversar com ele a mesma coisa que o Paulo teve comigo, né? Olha, quer fazer, faça, mas não usa Dona Hermínia porque você pode ter problema. E realmente, gente, todos que usaram o nome Dona Hermínia, que subiram, hoje não fazem mais. Como o Ricardo também do Rio e tal, justamente pela questão da personagem. Mas quando eu fui na rua, assim, todo mundo se encantava, sabe? Dona Hermínia e tal, tudinho chegava, tirava foto, e aí procurava saber do artista, como você falou. E eu falava, não, eu sou lá de Santana, do Pará aqui, não sei o quê. E aí eles se apaixonavam pela personagem também, entendeu? E eu acho legal isso porque de imediato as pessoas vê na rua que não me conhece a Dona Hermínia, mas quando vai lá e tira foto e conversa, eles entendem a questão da adaptação, e me seguem, tanto que hoje é bem visível a questão dos seguidores. Mas assim, o que me emocionou muito foi em janeiro, eu cheguei até engasgo de novo. E agora, na última vez, foram duas crianças. Uma foram criancinha de 5 anos, a outra já maior. A maiorzinha, que foi na minha apresentação no Museu da Manhã, começou a chorar e eu fiquei desesperado, né? E a Larissa, que estava me acompanhando lá, teve a ideia de pegar o telefone da mãe e tal, tudinho, tanto para pedir autorização para me postar nas redes sociais esse encontro, né? Ela chorou muito, porque ela tinha um sonho de conhecer o Paulo Gustavo, a Dona Hermínia, e através de mim ela conseguiu ter esse abraço que ela sabia que não ia conseguir. Já o de Niterói, a criancinha que vocês também podem ver, uma moreninha me abraça, e aí um pequenininho chega assim, oi, Paulo Gustavo, você não morreu não, né? Aí eu, não! Eu não ia falar pra criancinha que eu não era, né? Eu tava mais magro, tá, gente? Agora eu tô bolofo. Né? Então, isso é muito bom. E a questão do que a Elisângela falou, né? Eu faço vídeo, mas pra mim, na minha cabeça, só mais aqui em Santarém, o ver e tal, a gente não tem noção de quem tá do outro lado, a gente não tem noção do nosso alcance. E já teve pessoas de depressão, que estão fazendo tratamento de câncer, que estavam tristes, né? Pessoas que estavam com um dia ruim. Enfermeiros do hospital de campanha me mandavam mensagem, olha, a gente chega em casa com medo, né? Cansado dessa luta da pandemia, a gente vê os teus vídeos, isso deixa o nosso dia mais leve. Então, eu gosto A rede aí, ó. Volta muito pra rede, o Volta pra impacto positivo que a rede causa na vida das Sim, pessoas. muito. E que o teatro também, através da rede, sendo E replicado. através das redes sociais, da Norminha começar a aparecer, que eu conseguia aqui em Santarém, com as pessoas, com os empresários, com os fãs, a passagem para ir, né? Para ir ao Rio, para mim ir lá na primeira vez pro programa, através da Roberta, Massafra e outros patrocinadores. A segunda, para mim estudar, foram os fãs mesmo da Norminha, entendeu? Até porque eu optei em cuidar do meu pai, né? Antes da pandemia, e aí, desde a pandemia, eu fiquei sem emprego e vim me sustentando até hoje através da Norminha e graças a essas pessoas. Então a rede social ela tem esse impacto, as pessoas acolhem bem e eu fico feliz porque eu acho importante ressaltar que eu nunca quis ser o Paulo Gustavo, né? Eu nunca quis ser a Dona Hermínia. Tanto que a Norminha, hoje a Elisângela lembrou, ela nunca usou bobs, né? E a roupa é diferenciada. Só que depois, quando eu fui na estreia do filme Minha Mãe, uma Peça 3 no Rio Tapajós, e aí as pessoas... Cresceu muito mais a popularidade da feita que eu coloquei os bobs e fiz um vestido semelhante ao do filme.
Aí eu falei, não, peraí, se eu tenho a benção do cara e tal, tudinho, então eu vou fazer isso. Aí a Normínia foi ficando mais próxima da Dona Hermínia, mas... Digamos que seja uma prima paraense. A gente fala isso, digamos que seja uma prima paraense. Tanto que quando ela faleceu, o Paulo Gustavo faleceu, eu fiz um vídeo, né? Tipo, a minha prima Hermine e tal, também tá nas minhas redes sociais. E eu acho muito gostoso, né? Essa literatura é um cara que me mostrou que eu tinha essa capacidade para fazer comédia. Eu vim do drama, né? Eu vim da igreja, como a gente estava conversando, e hoje fazer comédia. Ele me ensinou de uma certa forma a questão do jogar o texto rápido, mas de uma forma compreensível, de saber improvisar, né? Porque eu acho que a Elisângela já viu, acho que você pode ter visto a questão de improvisar, assim, me dá um tema que eu desenvolvo aqui na minha cabeça como seria a Dona Hermínia falando isso, e é muito legal. Mas hoje Dona Normínia já encontrou com o pastor Oséias. Né? Já na mesmo. Casa da Cultura. Mas aí fui eu que fiquei tímido. Porque eu não estava preparado para ser o pastor naquele momento. É verdade. Mas hoje eu tenho uma vontade muito grande, assim, eu sou muito grata a tudo que a Normínia fez e faz por mim. Mas hoje, assim, eu posso falar para vocês que eu tenho essa vontade, né, de ter algo meu. Tipo assim, eu me vejo na escola do Paulo e agora eu quero ter o meu TCC, né, fazer algo meu. E aí tava até o que a Elisângela toca sempre e outras pessoas que têm um carinho muito grande pela Adelaide, que é uma personagem que surgiu na pandemia, né, que eu trago essa questão muito assim, paraense, aquela questão assim de não denegrindo a imagem de ninguém, né? Adelaide é maravilhosa, gente. Mas assim, daquela que não é despreocupada. Eu gosto da Adelaide porque a essência dela, inicialmente, que eu tenho que desenvolver isso, ela é uma, se a gente for olhar, fora do padrão, mas que ela é super de boa com isso e ela se acha gostosa. Isso que eu acho legal da Adelaide, A entendeu? autoestima dela A autoestima é elevada. é elevada. Tanto que quando chamam ela de feia, ela fala doido. Mas é essa a referência. George também vai estar no Festival de Teatro do Tapajós também. Já aproveita entrando nessa pauta pra gente concluir o nosso assunto. Elisângela, fala pra gente o seguinte. Olho d'Água, né? Aí promovendo vários eventos. Promoveu os solos no ano passado. Agora temos esse festival que na semana que vem começa. Ou seja, a gente tem a possibilidade aí de ver artistas, não só artistas consagrados daqui da nossa região, como esse intercâmbio que é fundamental da gente conhecer outros espetáculos, outros atores, grupos de Belém, de Manaus, de Goiânia, e também essa possibilidade de fazer as oficinas que vai ter dentro da programação, né, que muito me honra estar participando também. Então fala pra gente dessa Olho d'Água que além dos palcos, agora dá palco para outros atores, como o Jorge, que vai também estar participando, e outros talentos aí de fora do nosso estado, da nossa região. Vou contar a história. Helder está muito mais hoje na área da produção, né? Por isso que Mulheres Choradeiras deu aquela parada, porque o último grupo que fez as choradeiras, né, que foi o Adri Denner, não, vou cuidar do meu negócio, ele está muito dentro da área do audiovisual, cuidando da empresa dele, não tem tempo mesmo. A Brás casou várias vezes, diga-se de passagem. Parece a Gretchen, gente. Ele Parece a Gretchen. também, Não né? é? E Helder chegou a um ponto que disse assim, não, gente, eu gosto muito de fazer projetos, de captar recursos, de fazer os eventos, né? Então, vários eventos, vários projetos ele acabou fazendo, não só para Santarém, mas para outros produtores de cidades vizinhas. E ele sempre teve a vontade de fazer um festival em caráter competitivo. Então, o que é o mais bacana de um evento como esse, como você mesmo falou, é a troca. É quando não é o julgar, porque quem somos nós, mesmo que o cara seja de notório saber, mas quem é esse cara para julgar? Mas quando faz um projeto como esse, nesse formato em que você coloca essas pessoas com artistas locais, regionais, nacionais, e vamos falar sobre isso, falar sobre esse fazer, que é um fazer muito, muito específico, muito, muito peculiar das nossas vivências, e a gente tem a oportunidade de debater sobre isso dentro das oficinas, né? Eu acho que tu vais dar uma oficina sobre tecnologia do teatro e a importância disso para a sociedade, a importância disso para o artista,
como é que isso se dá e como é que eu posso ter isso na minha mão. Eu tô doido para fazer essa oficina, não vou conseguir, claro, mas as oficinas elas vão oportunizar a sociedade e outros artistas locais que não estão diretamente dentro do festival a trocar esse conhecimento. Todos os nossos instrutores são de Santarém, então essa valorização importante dessa mão de obra Super. local, que é especializadíssima. A gente sempre vem de uma cultura que o que é bom é de fora, e não é. Hoje a gente tem profissionais excelentes na cidade de Santarém para falar sobre os mais diversos assuntos dentro das artes cênicas e dentro do teatro. Então, vai ter oficina de elaboração de projetos culturais, de tecnologia para o teatro, iniciação teatral, expressão corporal, como Ramos de Flecha, com FB, com o Helder, né? Kennedy Arilau, o Alenilson como historiador, falando sobre teatro contemporâneo, dando uma oficina sobre isso, de dramaturgia com Egon Pacheco, que também tem um trabalho maravilhoso hoje dentro das artes cênicas, dentro da pedagogia. Então, o festival ele vem para instrumentalizar, fomentar, provocar, que eu acho que é o mais importante, essa provocação que um evento como esse ele causa dentro do segmento artístico junto à sociedade. E quem nunca foi ao teatro vai ver uma oportunidade, depois dessa pandemia, de ir lá, sentar, rir com a Norminha ou ficar com medo, né? Se assistir um espetáculo que tem uma temática mais séria, né? Ou se emocionar, se for um drama. Então, tem para todos os gostos, para todas as idades. E eu tenho certeza que o Festival de Teatro Tapajós, ele acontece no Tapajós, mas ele agrega e junta pessoas de vários lugares do Brasil. Muitos fazeres e muitos saberes. Eu acho que ele já começa grande, sendo um festival nacional, e que dê tudo certo. E que vocês possam, né, que estão assistindo a gente, acompanhar. E aí a gente já encaminha para o nosso finalzinho do podcast. A conversa tá maravilhosa. A gente poderia passar aqui horas e horas e horas conversando. Jorge, muito obrigado pela sua presença. Suas considerações finais. Não, sobre o festival, o primeiro festival que eu vou participar já desse nível nacional, né? Eu já tô completamente cagado, já comprei até fralda geriátrica pra mim. Mas assim, eu quero agradecer a oportunidade, a Vox e a você pelo convite, a estar aqui nesse bate-papo gostoso, né? Em pleno mês de carnaval, cultura, gritando, semana que vem festival. Então, obrigado, Elisângela, pela troca de experiência, por colocar também agora a nível nacional, né? Que você foi uma que causou, assim, essa vontade de fazer teatro. E a você, Fábio, também, tá bom? E a todos vocês que nos acompanham, muito obrigado e até Tamo a junto, próxima. meu querido. Ó, o Jorge, então, o arroba dele tá aí embaixo. Pra você que quiser segui-lo nas redes sociais, já segue. Elisângela Desencourt. Obrigada, Fábio, grandemente o George, ao podcast Na Proa, que é a oportunidade da gente poder estar divulgando isso. E vale a pena ressaltar que um festival como esse, ele só é possível por conta das leis de incentivo à cultura, de patrocinadores. A gente está sendo patrocinado pela Equatorial Energia do Pará, e outros parceiros muito importantes nesse processo. E, principalmente, nada disso acontece sem pessoas, né? Hoje a gente tem Fábio, que é do Papaxibé e também participa de outros grupos. Nós temos o Mohamed Flecha, da Atas, a Elisa, que também é do Papaxibé, né? E também Tem participa 3 do da Papaxibé lá. Tem 3 do Papaxibé, a galera do Cauré, que está fazendo parte desse corpo técnico, artistas como da Faces, né? Uhum. Que traz um espetáculo para dentro. Então, não adianta dizer que a gente vai fazer só porque a gente não faz. A gente faz com pessoas de notório saber, que tem uma grande importância para a nossa história, principalmente, mas para a história do teatro local. E espaços como esse aqui, que raramente temos na nossa região, no nosso estado, né? Pode-se dizer que o podcast Na Proa é um dos poucos lugares que abre esse espaço para o teatro, para falar de teatro, para falar da importância disso para a vida da sociedade, para a vida de cada um,
das pessoas que são envolvidas no processo. Eu posso só ressaltar algo? Claro. É importante também a você que está em casa, você que está acompanhando sempre aqui, né, na Proa com o Fábio, e sobre esse assunto e nos dias do festival, né? Valorizar também o esforço do projeto em si, né? Desde quem escreveu, quem está executando, os artistas que estão se preparando para a semana que vem fazer um show. Cada noite vai ser um show diferente, então é importante agora você, público aí do outro lado, e, né, até porque as entradas são gratuitas, então vamos lá prestigiar, deixar a casa cheia, porque vocês são um gás para que a gente que esteja no palco dê o melhor do nosso show. Exatamente. Totalmente entrada franca para esse festival de 7 a 17 de fevereiro na Casa da Cultura, com acessibilidade em Libras e audiodescrição. Então, ele vai estar depois todinho nas plataformas digitais, acessível gratuitamente às pessoas que não puderem ir na casa. Mas nunca é e nunca será como corpo a corpo, né? Sentir essa energia do público no teatro, assistindo os espetáculos. Vai ser incrível. Todos vocês estão convidados desde já. Obrigada, Fábio, obrigada. Nos encontramos por lá. E esse feedback, gente, que a Elisângela e o Jorge apresentam aqui, é o feedback do público, né? Aquela oportunidade de sentir o público. Nossa. Toda vez que você faz um espetáculo, é sempre de um jeito, nunca é igual. Dependendo da plateia, as reações, isso vai conduzindo o ator. E isso nos ajuda a construir o personagem também, né? A viver essa experiência. Então, a presença de você, a gente reforça aquela campanha que exige já há um tempão. Vamos ao teatro, vá ao teatro, traga um amigo, incentive as pessoas. E esse espaço aqui, ele foi criado para isso. Ele sempre estará aberto para fazedores e fazedoras de cultura, para a galera do turismo, para a gente falar de pautas positivas, contar boas histórias e ter boas conversas. A gente se encontra na semana que vem, galera. Até mais!